Boa noite, estamos iniciando o programa Saúde Marília na nossa TV Marília, que é o espaço de saúde para discussão com profissionais de saúde que atuam na cidade de Marília. Se você tem um tema, uma sugestão, encaminhe para a nossa produção. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. O programa Saúde Marília tem o apoio cultural da Unimed Marília. Discutimos saúde com ética profissional e responsabilidade na discussão. O tema separado nessa noite, o tema escolhido pela produção, nódulos de tireoide. Os nódulos de tireoide são lesões arredondadas que se desenvolvem na glândula tireoide, situados na região anterior e inferior do pescoço. Podem ser únicos ou múltiplos. Quando são únicos, são denominados nódulos isolados ou únicos, também denominado bócio uninodular. Quando múltiplos, constituem o bócio multinodular. São provocados por tumores benignos, tumores malignos, cistos, doenças inflamatórias, tireoidites e bócio coloide nodular. Para a discussão desse tema, nódulos de tireoide, o Saúde Marília convidou nessa noite o Dr. Helder Raful, professor da Faculdade de Medicina de Marília FAMEMA e cirurgião de cabeça e pescoço do Centro de Oncologia da Santa Casa de Misericórdia de Marília. Dr. Helder, boa noite, pela primeira vez aqui no Saúde Marília. Perguntamos inicialmente ao Dr. Helder qual a incidência, qual a prevalência desses nódulos de tireoide na população brasileira e mundial. Antes de mais nada, boa noite. Nós estamos aqui para falar de nódulos de tireoide, uma doença relativamente comum na população, de maior incidência no sexo feminino, na proporção de 4:1, isso varia muito de acordo com as estatísticas, né? E geralmente são pessoas em torno de 40, 50 anos de idade. Dr. Helder, quais são as causas do nódulo de tireoide? O que levaria, então, a pessoa a apresentar os nódulos de tireoide? Bom, os nódulos de tireoide, na realidade, não se tem a causa estabelecida. Ela pode ser de origem genética, né, ou neoplásica. Os nódulos malignos, esses nódulos, quando diagnosticados pelo cirurgião de cabeça e pescoço, são diagnosticados pela história clínica, pelo exame físico, ou se utiliza alguns exames complementares para se ter certeza desse diagnóstico quando o nódulo é maligno? Bom, isso é muito importante. O diagnóstico dos nódulos de tireoide, ele é feito com a história, ou seja, como esse nódulo se desenvolve, a condição, se ele é um nódulo que se desenvolve rapidamente ou mais lentamente, se existe o aparecimento de outros nódulos conjuntamente no pescoço. Nós costumamos também dizer que quando existe comportamento, uma mudança no comportamento, onde existe rouquidão, pode existir insuficiência respiratória, ou seja, os pacientes sentem falta de ar pela compressão dessa lesão. Então a história é importante. Somado a isso, nós temos o exame clínico. Alguns achados são sugestivos de uma lesão maligna de tireoide, ou seja, o câncer. Nós temos, por exemplo, a consistência. Uma neoplasia de tireoide maligna, ela apresenta de consistência endurecida, normalmente aderida a planos profundos. Pode ou não vir acompanhada de nódulos loco-regionais, ou seja, nódulos no pescoço, ou nódulos metastáticos. Além disso, um outro método importante para que se pesquise nódulos na tireoide, e hoje imprescindível, é o ultrassom.
visto que 60% aproximadamente da população apresenta nódulos de tireoide, porém a maioria deles não são palpáveis. Com o advento do ultrassom, isso se tornou possível e também, através desse método, se realizar a punção aspirativa, que consiste de uma injeção nesse nódulo ou nesses nódulos para que se aspirem células e possa se fazer um estudo citológico. Em grande porcentagem das vezes é possível que se faça o diagnóstico, ele tem grande sensibilidade de uma doença benigna ou maligna. Gostaria que o Dr. Helder comentasse, durante a realização do ultrassom como exame complementar, em que os nódulos podem se apresentar isoladamente, únicos, ou nódulos múltiplos. Qual a importância em se classificar essa presença da multiplicidade e, ao contrário, quando ele é único e o diagnóstico feito pelo ultrassom? Bom, Milton, é o seguinte, as doenças multinodulares, elas são mais frequentes, mas não é o que mais preocupa o médico. Com certeza, as doenças uninodulares, ou seja, os bócios uninodulares, ou quando se encontra um único nódulo, essa sim é uma preocupação que o médico tem que se ater mais, né? Somado a isso, podem existir condições de predisponência familiar, história familiar. Eu acho que talvez fosse essa a grande diferença. O aumento da glândula tireoide, o bócio, pela privação da não ingesta de iodo na alimentação, ainda é frequente em algumas regiões do Brasil? Bom, isso é muito importante, né? A gente está ressaltando aqui, realmente a carência de iodo na alimentação, nas populações mais carentes, em regiões mais pobres do país, existe um aumento na incidência das doenças nodulares de tireoide e essas doenças, na maioria das vezes, são benignas também, mas existe uma incidência aumentada de neoplasias malignas, ou seja, cânceres, nessa população também. Os nódulos podem seguir uma inflamação da tireoide, a tireoidite, que pode acontecer, e na sua evolução pode existir o aparecimento de nódulos? Sim, sem dúvida. As tireoidites, na maioria das vezes, elas são doenças autoimunes, ou seja, onde o sistema de defesa ataca a própria tireoide e pode se produzir simplesmente dor, um processo doloroso, na fase que nós chamamos de quente, ou formação de nódulos, mas nódulos císticos, ou seja, nódulos que são cheios de água. Normalmente, ou em algumas das vezes, esses pacientes podem ficar tóxicos, ou seja, eles podem apresentar irritabilidade, labilidade do humor, eles podem também apresentar taquicardia, né, sensação de morte iminente. Então, os nódulos podem ter um comportamento tanto para o hipotireoidismo quanto para o hipertireoidismo na sua evolução? Na evolução da tireoidite, nós podemos ou não ter a formação de nódulos. Essa glândula, durante a fase quente, como nós já dissemos, ela pode simplesmente formar nódulos e na sua fase onde existe uma recrudescência, ou seja, esse processo inflamatório regride, esses nódulos podem ou não também sofrer regressão ou até desaparecerem. E o que é muito comum nas tireoidites, Milton, é que essa glândula, com o tempo, no decorrer de cada processo inflamatório, ela vai sofrendo uma fibrose e, portanto, ela vai diminuindo a função. Ou seja, todos os pacientes, ou boa parte dos pacientes com tireoidite, evoluem para hipotireoidismo. Se considerando, então, a evolução dos nódulos, tanto pós-tireoidite, quanto, de uma maneira geral, as várias causas que podem acontecer, é necessário no screening inicial solicitar o TSH e o T4 como forma de avaliação laboratorial
inicial na presença desses nódulos? Olha, aqui eu acredito que estejamos falando de duas coisas. A relação entre nódulo e o nível de hormônio produzido são completamente diferentes. Ou seja, nós podemos ter uma tireoide com um único nódulo ou com múltiplos nódulos e ela ser uma tireoide que secreta hormônio em nível adequado. Ou então, o contrário. O TSH e o T4, eles se fazem importante para que a gente possa diagnosticar o nível hormonal. Ou seja, se esse paciente tem hipersecreção ou hipossecreção da glândula. No caso dos bócios tóxicos, nós temos dois tipos, né? Bócios onde a tireoide cresce por inteiro e então nós temos o chamado bócio difuso tóxico. Esse paciente fica com o olho esbugalhado, né? A pele quente, mão trêmula, taquicardia. E também temos a situação do hipotireoidismo, que seria o contrário, né? Onde o metabolismo fica diminuído. Esse cidadão pode ganhar peso, pode ter unhas quebradiças, cabelo. As estatísticas mostram que poucos nódulos são palpáveis, os nódulos maiores, e essa estatística menos de 10%. Então, a importância do ultrassom em diagnosticar esses nódulos contribuiu para o diagnóstico até de nódulos menores? Sem dúvida. Isso daí veio a contribuir demais. Se nos reportarmos alguns anos atrás, nós podemos ver que o diagnóstico dos nódulos de tireoide ficavam relacionados ao exame físico ou então simplesmente à cintilografia, né? Sem dúvida nenhuma, o ultrassom veio trazer bastante benefício no diagnóstico desses nódulos, e não só no diagnóstico, porque através do ultrassom se torna possível puncionar esse nódulo e, portanto, estabelecer a relação, se existe ou não malignidade. Essa punção aspirativa que o professor comenta, ela é guiada pelo ultrassom para se precisar melhor o local a ser pesquisado e a introdução da agulha? Isso. Uma coisa muito importante, e eu acho que é até imprescindível do ultrassom, são os nódulos que não são palpáveis, como nós comentamos aqui. Então se torna possível, através de uma agulha dirigida pelo ultrassom, normalmente o radiologista introduz a agulha nesse nódulo para aspiração de células e para se estudar citologicamente isso. Ou seja, diagnosticar entre uma doença maligna e uma doença benigna. Quando existe possibilidade, esse nódulo é palpável, né, a gente consegue fazer através do método de palpação simples e punção. Professor Helder, qual é o momento de se indicar cintilografia na investigação diagnóstica? O professor falava da história, do exame físico, do ultrassom, eventualmente a necessidade de uma punção aspirativa. E a cintilografia, em que momento se poderia cogitar esse exame complementar? A cintilografia hoje ela ficou restrita aos casos nas doenças benignas para que se possa estudar os bócios difusos tóxicos, como a gente comentou, ou seja, onde existe uma captação grande de iodo, ou então nódulos quentes, ou seja, uma tireoide que ela pode apresentar um único nódulo, e então conhecido como doença de Plummer, onde essa concentração de iodo radioativo fica localizada na glândula. E o que é mais importante hoje seria para o controle oncológico dos cânceres de tireoide, onde se torna possível saber a respeito das metástases, dos cânceres, principalmente dos cânceres diferenciados de tireoide, que são captantes de iodo. Então se torna fácil saber as raízes, né? Então, para fechar esse bloco, podemos imaginar então o diagnóstico com história, exame físico e alguns exames complementares. É isso mesmo.
Saúde Marília está discutindo nessa noite o tema nódulos de tireoide com a presença do Dr. Helder Raful, professor da FAMEMA e cirurgião de cabeça e pescoço do Centro de Oncologia de Marília, da Santa Casa de Misericórdia de Marília. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o Saúde Marília e o seu bloco final nessa noite, debatendo nódulos de tireoide com a presença do Dr. Helder Raful, professor da Faculdade de Medicina de Marília FAMEMA e cirurgião de cabeça e pescoço do Centro de Oncologia de Marília, da Santa Casa de Misericórdia de Marília. Dr. Helder, nesse último bloco vamos falar do tratamento de nódulos de tireoide. Qual é o tratamento? Depende da classificação único, múltiplo, tipo histológico? Quais são as prerrogativas iniciais em se pensar no tratamento dos nódulos de tireoide? Sem dúvida, Milton. É muito importante que a gente primeiro estabeleça, através de punções, o tipo histológico, ou seja, se trata de câncer ou uma doença benigna. E aí, então, podemos até indicar cirurgias para os casos benignos de tireoide, desde que ocorram situações como alterações da anatomia do pescoço e isso fique esteticamente desconfortante, ou então situações onde existe obstrução das vias aéreas, o paciente relata dificuldade para engolir, engasgar. Então. E o fato de ser, uma vez que se opte pelo tratamento cirúrgico, e seja, no caso, por uma doença maligna de tireoide, é preconizado, de uma forma geral, a tireoidectomia total. Tem as suas variantes, ou seja, que são a retirada de alguns gânglios ou gorduras que ficam, gânglios que ficam na gordura peritireoidiana, em volta da tireoide, ou em níveis cervicais mais altos. Isso depende do nível de metástase, ou seja, se existem raízes nesse pescoço. Dr. Helder falava de que nódulos benignos, mas de tamanho considerável, mereceriam uma abordagem cirúrgica, e os nódulos benignos menores seriam acompanhados ao longo de um período e não seria indicado a cirurgia? Sem dúvida. Isso daí, existe uma situação que se impõe e ela é dependente do resultado da punção. Ou seja, nós consideramos muito a situação de uma punção aspirativa ser conclusiva, ou seja, que através daquela agulha que é injetada no nódulo e se aspira algumas células da tireoide, possa se concluir alguma coisa. Na condição de ser inconclusiva ou fica em dúvida, então aí sim opta-se por um acompanhamento desse paciente com repetição dessas funções e até o acompanhamento da evolução também desse nódulo. Quer dizer, qual é o comportamento dele? Ele vai ou não crescer? Dr. Helder, no momento ou no período anterior, naquela circunstância em que o nódulo ou nódulos têm um comportamento de hiperprodução de hormônios, inicialmente se faz um tratamento clínico para uma melhora clínica do paciente e posteriormente aí sim se faria o tratamento cirúrgico? Sem dúvida. Quando nós abordamos um paciente tóxico, ou seja, esse paciente tem uma glândula que secreta hormônio em excesso, independente se seja a glândula toda ou um único nódulo, é importante que se controle clinicamente esse paciente, uma vez se for o caso de levá-lo a uma cirurgia. Porque durante a cirurgia pode existir a possibilidade de se esse paciente não for devidamente preparado, liberação maciça de hormônio na circulação, esse paciente entrar em arritmia cardíaca
e vir até uma parada cardíaca. Então esse tratamento normalmente é feito com um beta-bloqueador para que se melhore os sintomas dos pacientes, ou seja, é um remédio que controla a frequência cardíaca e torna mais confortante para o paciente. E um bloqueador hormonal. O professor falava da retirada da tireoide total ou sub, e depois da retirada, alguns pacientes necessitam, paradoxalmente agora estavam hiper, necessitam de uma reposição hormonal após a retirada da tireoide? Bom, isso é muito importante. Uma vez que faça a retirada da tireoide, né, o tratamento preconizado para o câncer de tireoide é que a gente possa não só retirar toda a tireoide, mas num acompanhamento, esse paciente possa ficar com os níveis de hormônio um pouco acima do normal, para que possa conter o estímulo de possíveis desenvolvimento de metástases ou raízes que estejam ocultas. Agora, quando existe uma ressecção parcial da tireoide, é importante estudar esse paciente para ver se esse parênquima é funcionante, ele vai conseguir suprir essa deficiência da tireoide retirada. Em pacientes idosos, o nódulo maligno, o câncer de tireoide, tem um comportamento mais agressivo do que pessoas de 40 ou 50 anos? Em pacientes jovens. Normalmente, as patologias de tireoide, as 4 principais, né, são o carcinoma folicular, papilífero, o medular e o anaplásico. Nós dividimos ele quanto ao grau de diferenciação. Ou seja, se esse tumor é pouco agressivo, razoavelmente agressivo ou extremamente agressivo. Normalmente, os cânceres de tireoide mais comuns, que são o papilífero e o folicular, eles se comportam muitas vezes como doença, ou semelhante a uma doença benigna, crescendo devagar, não tendo comprometimento importante da saúde do paciente. Esses pacientes com nódulos malignos, é imperativo também fazer o esvaziamento dos gânglios linfáticos cervicais para evitar a disseminação via linfática. Isso vai depender do tipo histológico, né, Milton? Os carcinomas papilíferos têm preferência pela via linfática, então, nesse caso, o exame físico é importante, o exame através também de ultrassom, né, para que se possa identificar, né, a presença de metástases e aí fazer ou não o esvaziamento do pescoço ou a retirada das ínguas do pescoço comprometidas por esse tumor. No caso do carcinoma folicular, isso já não é necessário, visto que a principal via de metástase, ou seja, a principal via de emissão de células neoplásicas é à distância, para o restante do corpo, para o pulmão, para os ossos, para a cabeça da pessoa. Doutor Helder, no estadiamento, se considerando um nódulo maligno, além do ultrassom da tireoide, da punção aspirativa, outros exames complementares são solicitados para fazer esse estadiamento, pensando na possibilidade de uma metástase ter acontecido? Sem dúvida. Uma vez que se realiza a tireoidectomia total, existe um tempo para se estudar esse paciente. Como eu disse, os carcinomas bem diferenciados, os tumores bem diferenciados, ou seja, aquelas células que se comportam como uma célula da tireoide, se torna possível estudar a presença de metástases à distância através de iodo radioativo. Se dá uma dosagem de iodo, esse iodo espalha pelo organismo e aí então se torna possível identificar a presença de metástases. Levantamos um dado na estatística saúde americana. O câncer de tireoide tem uma incidência de um caso para 24 mil pessoas e levou a mortalidade de 2 mil americanos em 2004. Esses dados são semelhantes aqui à população brasileira, doutor Helder? Sem dúvida. Como nós já falamos aqui, os carcinomas mais comuns, eles são carcinomas que se comportam de uma forma relativamente menos agressiva.
Agora, quando se trata do carcinoma medular, nós não podemos dizer a mesma coisa, um câncer já de uma agressividade maior. E aí então nós temos também o carcinoma anaplásico. Esse, uma vez que se faça o diagnóstico, ele é incurável. E existe a possibilidade que esse paciente vá a óbito entre 2 a 3 meses. Esses tipos de neoplasias, considerando os vários tipos histológicos que o professor falava, são sensíveis ou não à radioterapia, protocolos de quimioterapia, ou basicamente a retirada cirúrgica seria definitiva e o segmento desse paciente? Isso é uma coisa que gera muita discussão, né? Sem dúvida. Eu acredito que a terapia cirúrgica é a principal tratamento para o câncer de tireoide, seguido de iodo quando há necessidade, iodo radioativo, como a gente já comentou, para que ele possa se espalhar e fazer uma ablação, ou seja, tentar e se esterilizar ou controlar o desenvolvimento dessas raízes à distância. Outros casos, como o carcinoma medular e o indiferenciado ou anaplásico, já se torna mais complicado o uso da terapia com iodo e pode-se, em algumas situações, até usar a radioterapia. Interessante lembrar que exista a história familiar positiva e outros indivíduos da família possam vir a apresentar uma doença semelhante. Sem dúvida nenhuma, isso é muito importante de ser lembrado, principalmente no carcinoma medular da tireoide. Então, quando se faz o diagnóstico, é importante que se estude os membros da família, né? E através de marcadores tumorais, nós podemos fazer o diagnóstico. No caso do carcinoma medular de tireoide, a calcitonina é um marcador que se faz presente. Estamos chegando ao final do Saúde Marília e deixamos o Dr. Hélder para suas considerações finais e agradecimentos finais nesse tema nódulos de tireoide. Eu agradeço aqui o seu convite e a possibilidade de expor e tentar aqui esclarecer de uma forma tranquila para a população esse assunto que é um pouco polêmico. Saúde Marília discutiu nessa noite o tema nódulos de tireoide com a presença do Dr. Hélder Raful, professor de Medicina da Faculdade de Medicina de Marília FAMEMA e médico cirurgião de cabeça e pescoço do Centro de Oncologia de Marília, da Santa Casa de Misericórdia de Marília. Temas e sugestões podem ser encaminhados à nossa produção. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. Temos o apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.